Queria agradecer aí a participação de todos. Vamos começar aqui o nosso webinar, onde a gente vai falar sobre automação, sobre no-code, e a nossa agenda é o seguinte: a gente vai falar sobre mercado e tendências, né? O que estão falando aí sobre ferramentas de automação, digitalização de tarefas, tecnologia no-code, arquiva e por onde começar. Meu nome é Vinícius Carrion, eu sou gerente de produtos na Fábrica DS e eu vou conduzir esse webinar com vocês. E também quero deixar aí as portas abertas, caso durante a apresentação alguém queira interagir comigo, mandar alguma questão, pode mandar tanto por texto como erguer a mão e aí a gente abre o microfone e vocês interagem comigo, tá? Então aqui fiquem à vontade, é um bate-papo, é uma conversa explicando esse assunto, tá bom? Começando com mercado e tendências. Quando a gente fala de automação, a gente fala de dores que são comuns para qualquer empresa, independentemente do segmento onde esta empresa atue. E também, independentemente do departamento, da gerência em questão. Pode tanto ser referente à área de compras, área jurídica, área de tecnologia, enfim, qualquer departamento de negócio, essas dores acabam sendo um ponto em comum que converge entre todas elas. Então, quando a gente fala de empresas que buscam automação, quais são as dores que as empresas estão buscando corrigir? Diminuição de erros operacionais. Afinal de contas, o volume de informação está cada vez maior e o ser humano é um ser que erra, né, que tem as suas deficiências, então as soluções acabam ajudando nessa parte dos erros operacionais. Quando a empresa quer escalar negócios, então ela quer, com a mesma quantidade de funcionários, entregar mais para os seus clientes, então ela precisa de ferramentas que auxiliem nessa questão. Quando uma empresa quer buscar um diferencial competitivo para os seus clientes, então a empresa fornece um serviço e ela quer ter alguma diferenciação na qualidade, na agilidade, em recursos de serviços que oferece para os seus clientes. Então, as soluções de automação acabam também ajudando nessa parte. Como consequência disso tudo, a própria excelência operacional. Quando você coloca ferramentas para auxiliar o trabalho humano, você também está melhorando e ampliando a sua excelência operacional e a qualidade nos serviços. Então, todos esses pilares acabam sendo fortemente impactados quando a empresa começa a buscar soluções e plataformas para auxiliar o seu dia a dia. E aqui a gente traz apenas como exemplos algumas áreas de atuação, áreas que podem ser ajudadas por ferramentas de automação. Aqui eu sempre deixo claro que isso aqui são apenas 4 exemplos aleatórios. Conforme eu disse na introdução, todos os departamentos de qualquer empresa, independentemente do setor que atue, acabam se beneficiando de ferramentas de automação. Mas no que a gente trouxe aqui de alguns exemplos, a gente pode citar a área financeira. A área financeira, de fato, tem uma possibilidade enorme de ferramentas que podem auxiliar nas atividades. E aqui a gente trouxe alguns exemplos: contas a pagar, contas a receber, reembolso, gestão de notas, gestão de contratos, entre outros. Tá? Aqui a gente só está trazendo alguns exemplos para vocês terem noção onde as tecnologias, onde as ferramentas de automação podem auxiliar as pessoas, auxiliar no trabalho. Então, aqui é meio que para abrir a mente mesmo, não se restringindo apenas o que está nesse slide. Quando a gente fala de recursos humanos, por exemplo, a gente pode colocar ferramentas para auxiliar na parte de solicitação de férias, na parte de admissão e desligamento, que é um onboard e offboard. Nesses 2 exemplos aqui de admissão e de desligamento, a gente pode, por exemplo, para garantir compliance, colocar ferramentas para sair desligando os acessos ou criando os acessos, caso estejamos falando de contratações. Então, geralmente, quando um funcionário é contratado ou desligado, o pessoal da infraestrutura e do RH tem que tomar o cuidado de desligar ou criar os acessos para esses profissionais. E o ideal é que nada seja esquecido. Então, para garantir essa compliance, a gente pode combinar processos com ferramentas, onde a partir daí você vai ter a certeza que quando o profissional for contratado ou desligado,
todos os acessos serão dados ou retirados sem nenhum esquecimento, sem nenhuma exceção, tá? Então aqui só exemplos do dia a dia que acontecem na área de recursos humanos. Pegando uma outra área como exemplo, a área de logística. Quando a gente fala de logística, a gente também tem aqui grandes possibilidades de utilização de ferramentas. Na parte de integração com a telemetria dos caminhões que estão transportando os itens, a gente consegue saber ao longo do trajeto, dado um mapa, como que está a velocidade, como que o motorista está se comportando, como que está a velocidade média, a gente consegue com ferramentas. Integração com WhatsApp e e-mail durante as entregas, por exemplo. Então, acompanhamento do cliente de um dado produto que está sendo entregue. Aqui também entra automação. Sensibilização de estoque. Então, só para vocês verem as possibilidades. Quando a gente fala de área comercial, a gente pode falar também em melhorar a aproximação com o nosso cliente através de chatbots, através de ferramentas de marketing, de CRM. Então, aqui a ideia desse slide é mostrar para vocês que quando a gente fala de ferramentas para suportar um negócio, a gente está falando de diversas possibilidades e nos mais diversos departamentos, onde a gente sempre vai ter uma ferramenta em específico para auxiliar na área de negócio, para fazer com que aquela empresa tenha algum diferencial competitivo, que ela possa fazer mais com menos, melhorar qualidade, aumentar a satisfação com seus clientes. Tá? Então, aqui realmente a ideia é ampliar isso na mente de vocês. As ferramentas estão aí e pode ajudar em todas as frentes. Quando a gente fala de tecnologias, porque por enquanto eu estou falando de ferramentas para auxiliar, mas aqui a gente tem algumas sopas de letrinhas do cardápio de possibilidades de ferramentas para auxiliarem a área de negócio. E aqui eu trouxe as principais tecnologias que a gente tem nos dias de hoje para fazer com que o negócio seja suportado pela tecnologia. Então aqui eu vou falar brevemente sobre algumas dessas tecnologias e são tecnologias que a Fábrica DS domina, tá? E que se vocês precisarem, a gente consegue suportar vocês. Quando a gente fala de Ansible, por exemplo, que é a primeira bolinha lá em cima, o Ansible é uma tecnologia que permite com que automações na parte de TI, na parte de infraestrutura, possam ser executadas. Então, por exemplo, eu quero fazer com que toda vez que um profissional for contratado na minha empresa, eu quero criar automaticamente o usuário no sistema operacional, eu quero criar um usuário de rede, eu quero liberar acesso aos sistemas legados da empresa, eu quero liberar portas de acesso para esse funcionário, eu posso criar toda essa automação dentro do Ansible. Por exemplo, eu quero fazer provisionamentos de ambientes, eu quero criar máquinas virtuais automaticamente baseado em alguns critérios de escolha. Eu posso utilizar o Ansible. Tá? Eu quero fazer automação na minha cloud. Eu posso utilizar o Ansible. Então, o Ansible está voltado mais para infraestrutura de tecnologia. A outra bolinha, inteligência artificial. Hoje só se fala nisso, né? A inteligência artificial pode ser utilizado em diversas frentes. Eu posso automatizar um processo de negócio, eu posso fazer com que a inteligência artificial diminui o tempo de seleção de um cliente. Vamos supor que eu seja um banco, eu quero fornecer empréstimo para o meu cliente. Eu posso colocar a inteligência artificial para analisar o perfil e ver se eu aprovo ou não, com uma margem de erro muito baixa. Eu jogo a IA. Eu quero, por exemplo, identificar quais produtos são mais aderentes para um determinado segmento de clientes. Eu posso colocar a inteligência artificial. Então, aqui, o leque de utilização da IA é gigantesco. E hoje, principalmente as Big Techs, todas elas já têm alguma solução de IA. Então, há um custo que não é muito alto. Então, cada vez mais, a gente tem fornecido serviços para esse tipo de tecnologia. Porque, realmente, hoje as empresas estão, ainda que não necessariamente no seu core business, mas já estão começando a experimentar essa tecnologia, digamos assim, comendo pelas bordas, até nos próximos anos, de fato, a IA está, digamos assim, no core business de todas as empresas, porque, de fato, ela traz ganhos extraordinários. O RPA. O RPA é uma outra tecnologia de automação que permite, entre outras coisas, eu criar robôs. Robôs para fazer integração entre sistemas, robôs que vão simular um comportamento humano e, a partir daí, liberar o profissional de um trabalho manual para que ele possa atuar em áreas mais estratégicas. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha dentro do meu time um profissional
que toda segunda-feira entra num determinado site, abaixa uma planilha, copia as informações, joga para o SAP e gera um relatório, por exemplo. Dando só um exemplo, eu posso criar um robô no RPA, onde eu mapeio todas essas atividades que esse profissional faz, qual URL ele acessa para baixar a planilha, quais dados de login ele utiliza, quais itens ele clica, eu vou mapeando, eu vou ensinando o robozinho, e a partir daí, esse trabalho repetitivo, que não requer necessariamente um trabalho intelectual, o robô pode fazer. Tá? Então, RPA, quando a gente fala de robôs, a gente está falando geralmente de RPAs. Tecnologias no-code. Isso aqui também é uma, digamos assim, uma nova é uma febre também no momento atual que a gente vive. Quando a gente cria software, quando a gente cria soluções no modelo tradicional de desenvolvimento, escrevendo linha de códigos, tendo times de desenvolvedor, arquitetos, um time caro de TI, sempre você vai gastar muito e levar um certo tempo para criar soluções. As tecnologias no-code vieram justamente para atacar esses dois pilares, esses dois ofensores, que é prazo e custo. Não é barato você desenvolver software, você requer um time de desenvolvedores, de arquitetos, é um time que é caro e sempre leva-se tempo porque é uma coisa complexa. Então, as plataformas no-code, elas facilitam esse desenvolvimento, elas agilizam, porque não depende de um altos conhecimentos, muitas coisas já estão encapsuladas, então o desenvolvimento é muito mais rápido. É claro que as plataformas no-code têm algumas limitações, mas via de regra, elas agilizam demais o processo, permitindo criar automações de forma mais rápida e barata. O CI/CD é mais voltado para a parte de desenvolvimento de software, onde a gente consegue, através de ferramentas, fazer implantações automatizadas nos ambientes de desenvolvimento, produção, homologação e etc. E os BPMs, que é um tipo de solução voltada para automação de processos. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, na empresa anterior, toda vez que a gente ia solicitar férias, eu tinha que entrar no portal da empresa, na intranet local, baixar um documento, imprimir, colocar os dados, assinar, dar para o meu gestor carimbar e eu levava para o RH. Isso é um exemplo de um processo de negócio manual. Quando você coloca dentro de uma ferramenta, você modela as etapas através de um diagrama, onde você vai identificando quais são as tarefas, quais são os responsáveis, quais campos têm que ser preenchidos, qual que é o prazo de execução da tarefa. E quando você passa a fazer com que qualquer atividade de negócio fique dentro de uma ferramenta, o gestor, os gestores da empresa passam a ter uma visão global. Eles conseguem saber quais são o caminho crítico de cada processo, onde de repente está precisando de uma capacitação do profissional para que aquele processo ande mais rápido. Você consegue extrair indicadores dos processos da sua equipe, você consegue saber qual profissional de repente está performando melhor, você consegue ter dados estatísticos. Quantas pessoas, nesse exemplo que eu dei, né, tiraram férias no mês de agosto, você consegue ter tudo muito mais rápido porque está centralizado dentro de uma ferramenta. E via de regras, as ferramentas BPM já vêm com uma espécie de BI, vamos chamar assim, onde você consegue gerar gráficos, criar painéis de acompanhamento. Então, e a gente consegue também combinar todas essas tecnologias para entregar uma automação para o nosso cliente, que é o conceito de hiperautomação que a gente fala. Então, às vezes, para você automatizar todo um departamento de uma empresa, você tem que combinar IA com BPM, com RPA, e aí você vai combinando as tecnologias para entregar, de fato, um processo de ponta a ponta automatizado. É claro que isso requer tempo, requer você mudar a cultura da empresa. Então, geralmente, são projetos de longo prazo, onde a gente vai indo por ondas, né? Indo aos poucos para as pessoas se acostumarem, para os processos ficarem mais adequados às ferramentas, mas no final das contas, a empresa acaba tendo um ganho absurdo na qualidade operacional, no desempenho, na excelência e, consequentemente, no cliente final, na ponta, que vai ver mais qualidade nos serviços prestados pela empresa. Aqui a gente traz alguns estudos da Gartner que traz alguns números bem interessantes. Então, por exemplo, de acordo com a Gartner, 41% dos funcionários que não são de tecnologia, portanto, usuários da área de negócio, personalizam ou criam soluções de dados ou de tecnologia. Não é incomum a gente da TI ver, por exemplo, usuários de negócio criando soluções em Excel. Por quê?
nem sempre a TI consegue dar vazão para todas as necessidades da área de negócio. E aí os usuários, a área de negócio precisando de uma ferramenta, acaba, por exemplo, utilizando o Excel, um Access da Microsoft para auxiliar no seu trabalho no dia a dia. É esse perfil de público que ferramentas no-code também pode cair como uma luva, porque eles, em vez de ficar refém de uma planilha, eles podem, sem nenhum código, criar suas telinhas, criar suas automações e seus fluxos e tendo um sistema digitalizado, né? Uma plataforma de TI para atender às suas necessidades, estando na nuvem, compartilhando informações, não necessariamente tendo uma planilha Excel na máquina de cada colaborador, né? Então, aí você vê que a tecnologia no-code também tem espaço para o público que não é de tecnologia. Ainda de acordo com a Gartner, até o final deste ano, de 2025, metade de todos os novos clientes no-code, low-code, também virá de compradores da área de negócio, que é esse público-alvo que eu estou comentando, que tem aos montes nas empresas. Tá? Isso é super normal. Com certeza vocês já criaram alguma solução em Excel para agilizar o dia a dia ou conhece alguém que faz isso para melhorar o seu trabalho, né? Então isso é corriqueiro. Cerca de 35% dos escritórios de médio e grande porte estão implementando ferramentas de automação. E é claro que esse número tende a crescer, porque quanto mais ferramenta você utiliza, mais você diminui o seu custo operacional. Porque se você considerar que um erro operacional pode ocasionar perdas financeiras, pode ocasionar processos jurídicos, então isso tudo tem que fazer parte do seu cálculo. Então, quando você põe ferramentas e você erra menos, você está diminuindo o seu esforço operacional, além da imagem da sua empresa perante o público. Com relação às sopas de letrinhas que eu trouxe de tecnologia de automação, aqui a gente trouxe do Gartner também. Ele mostra que de 2020 a 2022, entre essas tecnologias, a que teve maior investimento por parte das empresas foram low code, BPM, RPA e as demais tecnologias. Tá? Então, as top 3 estão nessa sequência: low code, BPM e RPA. E ela continua se mantendo, tá? Ainda hoje esse número se verifica verdadeiro. Falando sobre digitalização de tarefas, né? Então, nada mais é do que utilizando essas tecnologias todas que eu citei para vocês em alguma medida. Por que as empresas buscam digitalizar processos, digitalizar tarefas, ou seja, colocar dentro de uma plataforma, dentro de uma ferramenta para auxiliar o trabalho? Para garantir que riscos de não conformidades não ocorram. Quando você utiliza a ferramenta, você vai ter a certeza que tudo que você programou vai ser executado. Às vezes o ser humano acaba esquecendo alguma coisa, a ferramenta não vai esquecer. Então você garante a tal da compliance. Rastreabilidade. Quando um processo não está na cabeça das pessoas, ele está dentro de uma ferramenta que está controlando todos os fluxos de processo, todos os prazos, todas as informações que são trocadas, você passa a ter um controle muito maior. Você consegue saber para cada processo de negócio o que fulano colocou, quanto tempo ele levou, o que o cliente falou, o tempo médio do processo como um todo, só que isso precisa estar dentro de uma plataforma fazendo a gestão. E aí você tem toda essa rastreabilidade. Quando você coloca ferramentas, você ataca o ofensor da baixa visibilidade. Quando processos ocorrem por trocas de e-mail, por trocas de WhatsApp, por telefonemas, o gestor fica vendido. Ele sempre vai depender de conversar com as pessoas para entender uma determinada situação. Então, a visibilidade é muito baixa. As ferramentas ajudam nesse sentido também. Quando as coisas ocorrem muito manualmente, sem auxílio de alguma ferramenta, você tem custos operacionais mais elevados, porque além de levar mais tempo, tem a questão também do erro operacional. Isso tudo tem que entrar no cálculo. Dificuldades na identificação de pontos de melhoria. Quando você não utiliza ferramentas para gerenciar o seu processo, você não sabe onde está o gargalo. Você muitas vezes não sabe qual que é o caminho crítico daquele processo. Você não sabe quais profissionais você precisa capacitar melhor. Você não consegue identificar, de repente, redundâncias ao longo do processo que, quando está dentro de uma ferramenta desenhado, fica mais fácil para o gestor identificar. Tá? Então, é a gestão dos processos mais efetiva por parte do gestor. Quando você não tem ferramentas, você não tem indicadores, você não tem previsibilidade e você
não tem um retorno rápido sobre o investimento do produto ou do serviço que você presta. Tá? Então, aqui a gente trouxe as dores que são mais comuns, independentemente do segmento da sua empresa ou de qual departamento você trabalhe. Via de regra, são dores comuns a todos os processos de negócio. E as ferramentas, todas essas sopas de letrinhas que eu mostrei para vocês, podem atuar em algum ponto, combinadas ou não, para trazer soluções para vocês. Aqui, a gente vai trazer uma sequência de exemplos de processos que podem se beneficiar com a utilização de ferramentas. Pessoal, só para lembrar, caso queiram interagir comigo por alguma questão, fiquem à vontade, tá? Tem a opção de erguer a mãozinha lá, podem mandar chat também, fiquem à vontade. Quando a gente fala de gestão de prazo, não importa se eu estou falando de jurídico, se eu estou falando da TI, se eu estou falando de qualquer área de negócio, do suporte, prazo é uma coisa que todo gestor, todo colaborador precisa buscar. Só que para isso tem que estar mapeado, tem que estar controlado. Então, quando eu utilizo ferramentas, eu consigo fazer monitoramento automático de prazos, eu consigo emitir alertas, eu posso criar faixas de alertas de advertência. Por exemplo, se eu tenho um processo modelado numa ferramenta BPM, eu posso configurar. Ó, quando faltar 5 dias para acabar meu prazo, manda o e-mail para o responsável da tarefa. Ó, faltam 2 dias, alerta o supervisor dele. Falta 1 dia, alerta o gerente ou o diretor. Então, eu posso também escalar as notificações para garantir que prazos não sejam perdidos. Porque a depender da sua área de atuação, perder um prazo pode implicar em multas contratuais, pode implicar até mesmo em processos judiciais, em perder algum processo. Então, tudo vai depender. Então, a gestão de prazo é algo sensível em, acho que quase todos os departamentos de uma organização. Uns com mais impactos que outros, mas acaba sendo um critério aí importante de se monitorar. Um outro exemplo, faturamento e cobranças. Se eu coloco ferramentas, de repente um RPA, uma inteligência artificial, eu posso fazer emissões automáticas de faturas, eu posso fazer lembretes de pagamento. Outra coisa sensível, se eu perder prazos de pagamento, eu posso pagar uma multa, eu posso prejudicar a imagem da minha empresa perante o mercado, perante o meu cliente, tá? Então, as ferramentas não só controlam todos esses processos, como elas podem também fazer a questão de automaticamente fazer um pagamento baseado em critérios, ou se não for possível, por questões de negócio, tem que depender de um ser humano, mas você pode pôr a ferramenta para estar lembrando e escalando as notificações no mínimo, tá? Então, aqui são alguns exemplos bem importantes. Gestão de despesa, mesma coisa. Por exemplo, eu posso criar uma automação de processos onde eu combine a tecnologia BPM, que controla processos, com uma tecnologia chamada OCR, que é aquela tecnologia onde, a partir de uma imagem, a solução extrai automaticamente as informações, imputa no sistema e passa a fazer o pagamento ou a gestão da despesa. Por exemplo, tá? Então, a gente sempre fala, né? A gente, quando vai falar de automação, de negócios, de processos, a gente é como se fosse um Lego. A gente tem várias pecinhas para ir ligando. E, via de regra, é muito difícil ter algum cenário hoje em dia que a gente não consiga automatizar ou colocar a ferramenta para auxiliar o processo de ponta a ponta, tá? Fluxo de aprovação, controle de aprovações, etc. Conformidade e auditoria. Quando os processos estão centralizados em ferramentas, a auditoria fica muito mais simples. Você não tem que ficar rastreando trocas de e-mails, anexos que foram enviados, você tem tudo numa ferramenta. Então, para o auditor, para a própria empresa provar que ela está em compliance com seus projetos, com seus contratos, com seus clientes, ferramentas se fazem necessárias, diminuindo também custos com auditores, porque tudo vai estar mais centralizado, acesso muito mais facilitado e etc. Um outro exemplo é gestão de contratos, que aí toda empresa tem aí, no mínimo, acho que uma pilha de contratos para fazer a gestão. As ferramentas podem auxiliar nesse sentido, na parte de fluxo de aprovação, aditivos contratuais, renovações contratuais, notificações, porque os contratos têm as datas, têm os prazos também a serem cumpridos. Então, tudo isso, as ferramentas podem estar te auxiliando, fazendo com que todos os seus contratos iniciem
e tenho todo o ciclo de vida dele sem nenhum contratempo, sem nenhuma perda de cláusula contratual, sem nenhuma multa, tudo correndo dentro, conforme o previsto, né? Pode colocar uma inteligência artificial dentro desse processo também para fazer toda essa análise, trazer as pessoas envolvidas no contrato, as partes e contrapartes, dentro de um BPM, dentro de um fluxo, para você ter todas as datas, todas as assinaturas, todos os acordos, evitando aí, de repente, algum contratempo judicial, algum processo desnecessário, tá? Então, são só ganhos que a gente passa a ter quando a gente tira a informalidade. Eu costumo falar que o processo informal é aquele processo que ocorre de forma descentralizada. Trocas de informações entre pessoas sem ter uma plataforma controlando todo esse fluxo, né? Então, você sai da informalidade, você passa a ter ganhos extraordinários. Relatórios, consequência natural. Quando você tem tudo dentro de ferramentas, a extração de dados para um BI, geração de gráficos, relatórios, dashboards de acompanhamento de nível mais executivo, fica muito mais simples. Hoje você tem ferramentas aos montes de geração de dashboards. Você se conecta no repositório da plataforma que controla seus processos e você tem todas as informações que você precisar para fazer a sua gestão. Então, quando a gente fala de níveis mais estratégicos, cargos gerenciais, diretorias, etc., isso faz todo o sentido do mundo. É por isso que a gente sempre fala, né? É muito fácil você convencer o gestor de investir em automação de processos, em controle de processos, porque os retornos são extraordinários. Num curto espaço de tempo, você recupera o investimento feito na automação. A gente tem um case legal na Prefeitura de Santos, onde a gente colocou uma ferramenta da Lecom para fazer automação do processo com BPM e ECM para fazer a gestão documental. E, basicamente, em um ano, o que a prefeitura economizou com tinta e papel de impressão já pagou todo o projeto. Então, se paga muito rapidamente esse tipo de iniciativa. Então, é de fácil convencimento do gestor. Basta você ter mapeado as dores e, eventualmente, os prejuízos que você tem com o processo não controlado, que aí você coloca no papel, você vê que o payback é extremamente rápido. E, a partir dali, são só ganhos que você tem em termos operacionais dentro da sua empresa. Falando um pouco de tecnologia no-code, eu até já expliquei brevemente, né? Quando a gente fala de software, de desenvolvimento de software, a gente tem dois modelos. O modelo tradicional, que é onde você escreve linha de código, onde você tem um desenvolvedor, você tem todo um time de TI, arquitetos, líderes técnicos, uma staff necessária para se criar softwares. E agora, mais recentemente, a gente tem plataformas no-code ou low-code que auxiliam demais essa tarefa. Elas podem tanto ser utilizadas pelo próprio time da TI, que vai passar a produzir muito mais com a mesma quantidade de profissionais, ou até mesmo área de negócio, com coisas mais simples, elas passam a ter autonomia total para fazer os seus controles de tarefas, os seus fluxos de automação e etc. E é um outro paradigma. Você não depende de ter um especialista de TI, um cara que domine uma linguagem de programação, tenha todo, né, necessário ter todo um conhecimento técnico. Não. Via de regra, essas plataformas encurtam o tempo de aprendizado e os ofensores de prazo e custo, justamente porque são plataformas que já têm muita coisa pronta. É aquele conceito do arrastar e soltar, e você vai criando rapidamente as suas soluções. Então, quais são as vantagens de você se aderir a plataformas no-code? Prazo de execução é muito mais rápido, via de regra. Consequentemente, você baixa o seu custo de investimento, né? Porque custo está associado a prazo. Se você ataca um ofensor, você consequentemente ataca o outro também. Facilidade nos ajustes e customizações. Geralmente, essas plataformas, você facilmente coloca um campinho na tela, muda um label, coloca uma imagem, troca um campo, arrasta e solta uma outra informação, cria um fluxo. É muito mais intuitivo. Em vez de levar algumas horas, alguns dias, você pode criar uma funcionalidade inteira em um único dia, por exemplo. Se ela estiver bem mapeada, bem especificada, rapidamente, em poucas horas, poucos minutos, você pode fazer dentro de uma ferramenta low code ou no code. O time to market. Muitas vezes, a área de negócio tem uma demanda estratégica onde o tempo em que ela vai levar para colocar no mercado algum produto, algum serviço, é o diferencial. Às vezes ela está naquele prazo que quem entregar antes
no mercado vai ter um destaque, vai ter uma proeminência perante o público. Então, você se utilizar de soluções que agilizem esse desenvolvimento pode fazer com que a sua empresa seja a primeira a fornecer um determinado serviço, um determinado produto em relação à concorrência e passa a virar uma referência para o mercado. Então, são formas de você transformar uma ideia em uma solução. Enfim, então aqui são essas as vantagens mais percebidas quando você compara o modelo tradicional com ferramentas que agilizam o desenvolvimento de software, de automação, de qualquer coisa de tecnologia que seja. E aqui a gente tem a nossa prata da casa, que é a plataforma Arquiva, tá? É uma plataforma no-code de criação da própria fábrica DS, tá? Falando rapidamente sobre esse nosso produto, sobre essa nossa plataforma, o Arquiva é uma plataforma web, tá? Onde você consegue criar suas aplicações de forma muito mais rápida e intuitiva. Aqui a gente até colocou uma imagem, né? Uma pequena animação, onde a gente mostra a construção de uma tela, né? Você vai arrastando e soltando os campos e você vai criando o fluxo, as funcionalidades da sua aplicação. O Arquiva é uma plataforma white label, tá? Então você pode criar as suas aplicações, deixar com o padrão visual da sua empresa, mudar esquemas de cores, fontes, posição do menu. Obviamente, uma plataforma no-code tem alguns padrões visuais, né? Você não consegue fazer tudo, mas você consegue fazer algumas coisas interessantes para padronizar a sua aplicação. Todas as telas no Arquiva são telas totalmente responsivas. Então você pode utilizar no celular, você pode utilizar no tablet, no computador. Ela sempre vai ter uma apresentação compatível com o tamanho da tela do dispositivo que você está utilizando. Então, se você tiver num celular com uma tela pequena, se você tiver no celular com uma tela pequena, por exemplo, não vai gerar scroll horizontal, não vai ter campo quebrado em duas linhas, ele sempre vai se comportar como se fosse um app mobile mesmo, só que você está acessando de um navegador. Então, basta ter um navegador que você acessa tudo que você construir no Arquiva, independentemente de qual dispositivo seja. O Arquiva também, ele já vem com integração com redes sociais. Então, por exemplo, vamos supor, eu estou criando aqui uma aplicação para o meu cliente acessar um portal, fazer abertura de chamado, alguma coisa do tipo, e eu quero colocar algumas facilidades para ele. Eu quero permitir, por exemplo, que ele se autentique pelo Gmail. Você consegue. Eu quero permitir que ele se autentique pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Tudo isso você consegue. Já está encapsulado na nossa plataforma. Você basicamente escolhe quais formas de autenticação você quer disponibilizar para o seu cliente. E tudo isso já está implementado, você não tem com o que se preocupar. Você, de fato, fica focado na modelagem da sua aplicação. O Arquiva também ele vem junto com o Arquiva, vem outro módulo que faz parte do produto, que é o Nodify. O Nodify ele é um barramento de integração e ele é low code. Vamos supor que, de repente, você está construindo uma aplicação no Arquiva e você quer fazer uma integração com o sistema legado da sua empresa. Só que você não tem uma API pronta, não tem nenhum serviço pronto para você chegar nessa informação da sua aplicação legada. Você pode, dentro desse nosso barramento, criar uma integração, criar uma API que vai apontar para as tabelas que você precisa, que vai ler um arquivo se você precisar. Por ser um barramento de integração, você pode criar APIs que chamem outras APIs, que façam consultas em tabelas, que leiam arquivos, que se integrem com dispositivos, com aquele conceito de internet da coisa. Então, é um barramento de integração completo. Você pode se integrar com qualquer coisa. E por que ele é low code? Se você precisar implementar uma regra de negócio, alguma coisa mais elaborada, você consegue. Então, se eventualmente você estiver criando alguma aplicação no Arquiva, onde de forma no code você não consiga finalizar a implementação, você precisa escrever algum código, alguma coisa, você abstrai essa complexidade no Nodify, nesse módulo que faz parte do Arquiva, e você consegue finalizar a sua implementação. Então, quando me perguntam, né, qual que é o diferencial do Arquiva para outras plataformas no code, eu digo que esse barramento de integração low code, porque se você precisar escrever alguma linha de código, alguma coisa mais elaborada, mais complexa, você consegue. Se não precisar, você
consegue fazer de forma no-code toda a sua aplicação, tá? O termo no-code se refere ao fato de você não precisar de nenhuma linha de código, e o low-code se refere ao fato de você poder escrever poucas linhas de código. Todo o resto é encapsulado, mas se você precisar escrever alguma coisa, você tem essa possibilidade também. Tá? Então, e uma coisa legal também do Arquiva é a forma de contratação, tá? É a forma de contratação do Arquiva. Então, você contrata tamanho de ambientes, tá? Então, você contrata, por exemplo, eu tenho um ambiente com X quantidade de memória RAM e X quantidade de processadores. Você paga pelo tamanho do ambiente e você não tem nenhuma trava. Você pode criar quantas aplicações você quiser, você pode criar quantos usuários você quiser, quantas integrações você precisar, você nunca vai ser cobrado por isso. Você simplesmente vai ser cobrado pelo tamanho do ambiente que você contratou. Basicamente é isso. E aí você passa a ter uma plataforma onde você pode criar quantas aplicações você quiser, sem mudar o valor da sua mensalidade. E o Arquiva pode ser contratado como um SaaS tradicional ou pode ficar no seu ambiente. Se você falar o seguinte, eu gostei, quero ter o Arquiva, mas eu quero que ele fique no meu data center local. Tudo bem. Ou eu quero que ele fique na minha cloud, sem problemas também. Não importa onde o Arquiva vai rodar, porque basicamente você paga pelo tamanho do ambiente que você quer rodar a nossa plataforma, tá? Então, se de repente alguém se interessar, entrar em mais detalhes, a gente pode marcar um outro bate-papo, onde eu faço um hands-on e entre mais detalhes da nossa plataforma, tá? Depois, ao final do webinar, vocês vão receber um e-mail da Fábrica DS e aí vocês podem manifestar esse interesse e a gente marca uma outra reunião, tá bom? E com relação à nossa plataforma Arquiva, só para dar um case bem legal, a gente fez aqui para uma empresa aí de uma grande empresa de telecomunicação, de operadora de celular, a gente fez a automação da esteira financeira. Então, eles tinham um processo totalmente manual, né, onde o processo era controlado por trocas de mensagens, por trocas de e-mail, fornecedores também participavam por trocas de arquivos. Então, assim, não existia uma ferramenta orquestrando o processo como um todo. Era por trocas de mensagens. Então, ficava até difícil para o gestor também ter indicadores deste processo. Então, o que que a gente fez na nossa plataforma? Primeiro, a gente fez o desenho do processo, né? Entrevistamos todas as pessoas envolvidas no processo, todos os departamentos da empresa, os fornecedores, a gente entendeu o que cada um deles faziam, quais eram os prazos de execução de cada tarefa, e a gente criou o desenho do processo e colocou dentro da nossa ferramenta. Então, via de regra, o processo passou a ser controlado pela nossa ferramenta e passou a ser um repositório central de todas as trocas de mensagens, de anexos. Então a gente começou a ter uma ideia, o gestor começou a ter uma ideia do tempo de execução de cada caso, onde era o caminho crítico. Quando estava para perder um prazo, eles atuavam para evitar que esse prazo fosse perdido. Então, passou-se a ter uma gestão efetiva do processo. Saiu da informalidade para a digitalização. E aí, a partir daí, como a nossa plataforma não tem restrição de aplicações, eles começaram com esse fluxo e hoje estão modelando várias outras automações dentro da nossa plataforma sem mudar a mensalidade, porque, de novo, é contratado o tamanho de ambiente. O que você faz, o que você cria, isso não é cobrado de forma adicional, tá? Então, é um case bem legal também, tá? Da nossa plataforma. Bom, depois de contar, né, toda essa história da importância das ferramentas, onde elas podem ajudar, isso aqui é uma jornada, né? Beleza, você falou toda essa sopa de letrinha, todas as oportunidades que tem, mas como que a gente pode começar a virar essa página dentro da nossa empresa? Então, aqui a gente propõe esses três passos, né? Assessment, priorização e execução. O que seria o assessment? A gente colocar, né, alguns profissionais para entender os processos de negócio da sua empresa, do seu departamento, da sua gerência, levantar todas as informações, tudo que é feito de forma manual, trazer esse documento para vocês desse levantamento em parceria com o gestor, priorizar de tudo que foi levantado,
quais têm mais impacto de negócio, quais são realmente os processos mais importantes para a empresa que a gente deveria começar atuando. E a partir daí, a gente tem todo um backlog priorizado e identificado de necessidades que a gente passa a executar. Quando a gente faz processos de automação, a gente sempre orienta a não fazer tudo de uma vez. Primeiro, porque o projeto não termina nunca, se torna muito caro e vai ter muita resistência, o que é natural. Se você mudar alguma coisa no cotidiano, as pessoas naturalmente vão colocando empecilhos, resistência, isso é uma coisa do comportamento humano. Então tem que ser feito aos poucos, mostrando quais são as vantagens para os profissionais, mostrando que eles vão deixar de fazer coisas manuais para fazer coisas mais estratégicas. Então vai todo um trabalho de conscientização dos profissionais envolvidos em cada um dos processos que vão sendo automatizados. A gente até recomenda que, por exemplo, aqueles processos que sejam mais sensíveis a todos nas empresas sejam utilizados como os iniciais, como referência. Por exemplo, solicitação de férias, solicitação de reembolso, processos que todo mundo utiliza e que, quando eles ocorrem de forma mais rápida e efetiva, todo mundo fica feliz. E aí você vai mostrando, olha os ganhos que eu estou tendo com as ferramentas nesses processos. E aí você vai aumentando gradativamente até você pegar os principais projetos elegíveis da empresa, com as pessoas se acostumando aos poucos com a ferramenta, percebendo as vantagens e deixando de oferecer resistência. Então são projetos de mais longo prazo mesmo, tá? E a gente faz desde esse trabalho inicial até toda essa evangelização e conscientização dos grupos para se ter o objetivo final atingido. Pessoal, é isso. Esse foi o recado que eu queria transmitir para vocês, tá? A importância de se ter ferramentas para se ajudar aí, auxiliar no trabalho do dia a dia. Qualquer área da empresa pode se beneficiar, sim. Tendo conhecimento técnico ou não, a gente está aqui para auxiliar vocês, tá? Então, hoje, a empresa não se preocupar em buscar soluções de automação para melhorar o dia a dia, ela acaba ficando para trás, acaba não tendo o resultado desejado pela alta direção. Então, acho que é uma tendência que não tem mais volta. E podem contar com a Fábrica DS em toda essa jornada de trabalho. A gente tem aí mais 5 minutinhos. Se alguém quiser levantar a mão, colocar algum ponto, fiquem à vontade, tá? Pode também mandar mensagem por chat. Ao final desse webinar, a gente vai mandar um e-mail para os participantes, tá? Vai ter lá os nossos contatos. E caso vocês queiram também entrar em contato com a fábrica, sentirem interesse em alguma coisa, quer ter um suporte mais especializado, fiquem à vontade, nos mandem uma mensagem, a gente retorna para vocês, agenda uma reunião e faz uma coisa um pouco mais direcionada, tá bom? Bom, pessoal, se ninguém tiver nenhuma questão, eu queria agradecer aí a participação de todos, tá? Espero que tenham gostado. O Milton mandou uma mensagem, deixa eu ver aqui. O Bruno levantou a mão. Fala, Bruno. Fica à vontade. Fala, Vinícius, tudo bem? Opa, tudo certo? Eu trabalho como QA, ou seja, sou analista de qualidade e testes de software. Tenho uma empresa aberta. Fui convidado algumas vezes para o webinar da Fábrica DS. Não é a primeira vez que eu participo, mas eu queria ver e entender, eu como analista de qualidade, como que eu posso utilizar a sua ferramenta. Se ela é literalmente uma automação de processos ou se eu posso utilizar ela para a minha área especificamente. Tá. O Arquiva, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Você tem as ferramentas de BPM, que são ferramentas específicas, que fazem exclusivamente automação de processo. E você tem plataformas no-code como o Arquiva, que fazem tudo o que um BPM faz. Eu posso controlar processos com Arquiva, mas eu posso fazer mais do que controlar processos. Eu posso criar aplicações. Eu preciso criar aqui um cadastro de fornecedor. Eu posso criar. Poxa, eu estou precisando criar uma ferramenta para fazer a gestão do meu processo e criar um fluxo de validação de aprovação. Posso fazer. O Arquiva é uma plataforma para você criar softwares. Esse software pode ser para controlar processos ou para ser repositório, para ser sistemas de cadastramento de informações, interação com o meu cliente, enfim, não importa a natureza. A gente fornece capacitação em cima do Arquiva, tá? Então, se você me falar o seguinte, eu quero contratar o Arquiva e quero eu mesmo atuar em cima do Arquiva, legal. Você pode, tem alguns vídeos no YouTube que pode te auxiliar, mas se você falar que quer uma capacitação mais completa, a gente fornece. E também,
a gente fornece serviço de construção em cima do Arquiva. Então, de repente, você pode me falar o seguinte, ó, Vinícius, gostei do Arquiva, mas não tenho o braço para implementar os sistemas que eu quero aqui internamente. Você faz isso por mim? A gente também faz. A gente entende o que você precisa e a gente entrega funcionando no Arquiva. Qual que é a vantagem? Quando a gente faz pelo Arquiva, é muito mais barato, porque é uma plataforma que acelera o desenvolvimento. Então, não vai ter aquele custo de um desenvolvimento tradicional. Então, você pode fazer ou a gente pode fazer por você. Fica a seu critério. Não, perfeito, show de bola, obrigado. Legal. Márcia Lira, falando em área de produção, como o software pode ajudar com o processo produtivo na digitalização de grandes volumes? Bom, aqui eu estou entendendo, Márcia, que além de controlar processos de negócio, você deve estar falando também de documentos, né, de arquivos, certo? A gente trabalha também com digitalização de documentos, tá? A gente tem ferramentas de ECM ou GED, né, em inglês, né, em português, gestão eletrônica de documento. Então a gente combina BPM com GED para automatizar não somente o processo de negócio, como também os seus documentos. E quando a gente utiliza um GED ou um ECM, a gente consegue fazer versionamento desses documentos, a gente consegue colocar uma matriz de acessibilidade, a gente passa a ter rastreabilidade, o que cada pessoa alterou. Então, a gente consegue fazer todo o controle documental, tá? Então, isso a gente também trabalha. A gente consegue combinar com automação sem nenhum problema, tá? Inclusive, a gente tem cases nesse sentido. Queria agradecer aí a participação de todos vocês e a Fábrica DS fica à disposição para auxiliá-los, tá? A gente sempre busca estabelecer parcerias de longo prazo, tá? Então, espero que seja o caso com vocês também, tá bom? Até a próxima!